viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Fique comigo, você está no Palavra Viva. Queridos, este ministério acredita que a leitura e o estudo das Escrituras são a única fonte da revelação de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. As opiniões expressas aqui são de nossa responsabilidade e não são necessariamente compartilhadas por esta emissora. Agora são exatamente 16h48 e você está conosco. Você está aqui conosco na Rádio Destaque. Você que está aí ligadinho na Rádio Destaque, você é bem-vindo aqui nesta rádio que já virou mania na cidade. Vamos ouvir agora uma bela canção com o Ministério Cristo Vivo, Teu Reino. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Muito bem, você ouviu aí esta bela canção com o Ministério Cristo Vivo, Teu Reino. Os reinos se abalam, os reinos estão constantemente em convulsão, porém o reino de Cristo é um reino eterno, um reino que nunca passará. Daniel viu aquele que se aproximou do ancião de dias e tomou das suas mãos um livro, e ele disse que aquele que tomou o livro das mãos do ancião de dias tem um reino que jamais se acabará, que permanecerá para sempre. Todos os reinos passaram, todos os reinos deixaram de existir, porém o reino de Cristo é um reino eterno, nunca terá fim, e todos aqueles que fazem parte deste reino reinarão com ele. O mundo não reconhece o governo de Cristo, a maioria das nações não reconhece, porém nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós cremos e nós acreditamos que realmente Ele reina no meio de nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Redentor que veio nos salvar deste mundo de horror. E um dia os seus pés tocarão novamente esta terra. Um dia os seus pés pisarão o monte das oliveiras e Ele será rei em Jerusalém. Zacarias diz que Ele será rei sobre toda a terra, e todas as nações da terra terão que subir de ano em ano a Jerusalém para receber direção da boca deste rei para os seus povos, para as nações. Bem, queridos, eu deixo aqui um forte abraço também para a nossa igreja Resgatando Vidas, da pastora Eunice, uma igreja muito abençoada, que tem feito a diferença nessa região aqui de Aparecida de Goiânia. Mas agora eu quero falar com você, cristão, quero falar com você que já nasceu de novo, que aceitou Cristo como Salvador da sua alma. A minha mensagem é para você hoje. Quero te dar uma informação. Você sabia que todos nós nascemos pecadores? Nenhum homem nasce santo, nenhum homem nasce puro. Todo ser humano que vem a esse mundo já nasce com o veneno da serpente em seu sangue, já nasce com propensão para o pecado. E qual é a maneira como nos tornamos pecadores? Como nos tornamos pecadores? Desta maneira que eu te falei. A maneira como nos tornamos pecadores é pelo nascimento. Como podemos então deixar de ser pecadores? O raciocínio é simples. Desde que nos tornamos pecadores pelo nascimento, a única maneira de sermos livres é pela morte. Não é, pastor, você está querendo falar que eu tenho que cometer um suicídio? Que eu tenho que me enforcar, tomar um veneno e morrer? Como eu posso morrer? Eu vou tirar minha própria vida? É claro que não. Precisamos apenas reconhecer que já estamos mortos. Todo aquele que aceitou Cristo como Salvador foi participante da morte de Cristo. Quando Cristo morreu, fomos incluídos na sua morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 7, está escrito: sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, presente contínuo, aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 a 7. Então a lógica de Deus é muito simples. Um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Existe uma grande verdade. Cristo morreu por você. Jesus morreu para que você não morresse. Ele morreu a sua morte. Você morreu com ele naquela tarde.
Ele morreu para que você pudesse morrer, para que você pudesse fazer parte da morte dele. Junto com Cristo, naquela tarde, todos que aceitaram Jesus Cristo como Salvador morreram, então não precisam mais morrer. Você já morreu. Talvez isso pareça estranho para a sua mente, mas quando essas verdades são reveladas no Espírito, então podemos experimentar a realidade da plena libertação da escravidão do pecado. O fruto do Espírito não pode ser o resultado de um esforço pessoal. Não é uma questão de nos violentarmos para tentar ser aquilo que nós somos. Não é uma questão de maquiagem ou mudança exterior, mas é uma questão de mudança íntima, uma mudança de mente, de coração. Você precisa aceitar esse fato, que você já morreu com Cristo. Você já foi crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Então, é verdade que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados, mas Deus quer mais que pecadores perdoados. Deus quer filhos que se pareçam com Ele e tragam dentro de si a sua natureza. Muitos buscam se parecer com filhos de Deus através dos esforços da lei e da religião, mas a única maneira de sermos feitos filhos de Deus é recebendo a natureza do Pai e vivendo no Espírito, vivendo pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. Como foi que Deus morreu? É uma frase até engraçada, né? Deus morrer. Como foi que Deus morreu? Deus nos colocou em Cristo e depois levou Jesus para a morte, de tal forma que a morte de Cristo se tornou a nossa morte, porque nós fomos incluídos nele, enxertados nele. Uma vez que o nosso velho homem foi crucificado, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Já não vivem mais, mas Cristo vive neles. Você pode fazer esta oração agora comigo? Feche seus olhos aí onde você está e diga: Pai, esteja me concedendo revelação e entendimento, no sentido de que eu tenho que abandonar todo o meu esforço humano para alcançar a vitória e fazer a vontade do Senhor. Esteja me fazendo lembrar que a vida cristã é uma vida substituída. O mesmo Deus que faz de mim santas exigências, Ele mesmo se encarrega de me dar graça através do Espírito para que eu ande em novidade de vida. Mas para isso eu preciso sair de cena com a minha força natural. Faça-me entender, Pai, que a vitória não é conquistada, a vitória me foi dada. Eu não tenho que conquistar nada, eu não tenho que lutar por nada. Cristo já venceu por mim, a vitória me foi dada quando eu me disponho a andar no Espírito, quando eu me rendo a Ti, Senhor, quando eu me entrego a Ti, Senhor. Então, a partir deste momento que você tomar essa decisão de colocar a sua fé, a sua confiança em Cristo, você passa a fazer parte daqueles que foram substituídos. Queridos e queridas, gosto sempre de meditar em como um israelita oferecia o cordeiro como oferta pelo pecado. Era assim: o ofertante trazia o cordeiro ao tabernáculo e apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então avaliava o cordeiro. Veja bem, ele não avaliava o ofertante, mas o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante também era aceito. Depois disso, o ofertante punha as mãos sobre aquele animal. Nesse momento, duas coisas aconteciam: os pecados do ofertante eram transferidos para o cordeiro, e a justiça do cordeiro era transferida para o ofertante. Logo em seguida, o animal era morto. O pecador era punido no seu representante, o cordeiro. Quando o cordeiro era imolado, todos os pecados do ofertante eram perdoados. Ele ia embora.
completamente perdoado diante de Deus. Aleluia! Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema é que ainda pensamos que Deus está nos avaliando para ver se podemos ser aceitos. Negativo. Nada pode estar mais distante da verdade do que isto. O Pai, como sacerdote do Velho Testamento, olha para o Cordeiro, avalia o Cordeiro, o animal que vai ser, que vai assumir o lugar do pecador. E se o Cordeiro é aceito, somos também aceitos. Não é uma questão do quão bom você é, mas do quão bom o Cordeiro, o animal que está sendo ofertado é. Os olhos do Pai estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o seu Cordeiro, então fique em paz. Você está perdoado. Esse é o plano perfeito e infalível do Pai. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Jesus. E o que Deus fez com Jesus? Fez dele pecado por nós. Imputou sobre ele os nossos pecados, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Que você tenha uma noite muito abençoada. Toda a sua casa seja repleta da bênção de Deus. Que você tenha paz em seu caminho e que a sua fé esteja sempre firme no Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu gostaria, neste momento, de deixar você com a linda canção do Fernandinho, Ó Profundidade. Profundidade
Então, querido, querida, você está morto. Quando você morreu, quando Cristo morreu, você morreu junto com Ele. E você foi substituído. O Cordeiro de Deus assumiu a minha culpa, a sua culpa, assumiu o meu lugar e o seu lugar. Então agora você morreu e você está justificado por Cristo Jesus. Toda a condenação que cairia sobre você, caiu sobre Ele. O pecado que nos traz a paz, os profetas Isaías, estava sobre Ele. E por suas pisaduras somos sarados. Leia a Bíblia, alimente-se da verdade. Eu sou o pastor Francisco e este é o nosso programa Palavra Viva. Encontro você na próxima quarta-feira, se o Senhor Deus assim o permitir.